Cure sua alma através do perdão, liberando o coração. Há feridas que não sangram por fora, mas que corroem silenciosamente por dentro. Feridas que não aparecem em exames médicos, mas que deixam a alma cansada e o coração em constante tensão. São lembranças mal resolvidas, mágoas guardadas, ressentimentos que se acumulam como pedras pesadas na mochila da vida. Talvez você carregue uma delas agora. Talvez tenha alguém em sua história que ainda ocupa espaço na sua mente, não porque está presente, mas porque deixou marcas difíceis de esquecer. É como se a alma ficasse presa a um nó, e esse nó impede o coração de respirar plenamente. O perdão surge aqui não como um mandamento moral, mas como um convite profundo de libertação. Não se trata de justificar o que foi feito, nem de apagar a memória do que aconteceu. Trata-se de soltar o veneno que corrói a alma dia após dia, porque o rancor não pune quem nos feriu, ele aprisiona quem o carrega. É como beber um veneno esperando que o outro adoeça. A cada pensamento amargo, a cada lembrança carregada de raiva, é a nossa energia vital que se esvai. O coração vai se enrijecendo, a mente vai se intoxicando e a alma vai se afastando da leveza de viver. Perdoar não é esquecer, é escolher não sangrar mais pela mesma ferida. É reconhecer a dor, aceitar que ela existiu, mas decidir que ela não terá mais poder sobre a sua vida. Quando falamos de cura da alma, falamos de soltar amarras invisíveis que mantêm a nossa energia aprisionada ao passado. O perdão é a chave que abre essa prisão. É um gesto silencioso, muitas vezes íntimo, que não depende do outro, mas apenas de quem decide se libertar. Quem perdoa não faz um favor ao agressor, faz um ato de coragem por si mesmo. Quantas vezes você já sentiu que estava revivendo mentalmente uma cena dolorosa, repetindo diálogos que nunca aconteceram, ensaiando respostas que jamais serão ditas? Essa repetição é o cárcere, e é nela que a mente insiste em manter a ferida aberta, como se temesse que, ao fechá-la, fosse perder também o controle sobre a própria história. Mas a verdade é que o controle que pensamos ter é ilusão. O que seguramos nos segura, o que não soltamos nos mantém presos. Por isso, o perdão não é apenas um ato espiritual, é um ato profundamente psicológico. É um corte consciente nesse ciclo de repetição. O coração, que não perdoa, vive sempre em guerra. E a guerra interna não se limita às emoções, ela repercute no corpo, na saúde, no sono, no modo como nos relacionamos. Pesquisas da psicologia mostram que ressentimento prolongado aumenta os níveis de estresse, ansiedade e até depressão. O corpo interpreta o rancor como uma ameaça constante e reage como se estivesse em estado de perigo. Por isso, o perdão é também medicina. Medicina emocional, espiritual e física. Ele transforma a maneira como o cérebro lida com as memórias e abre espaço para que novas experiências de vida sejam vividas com mais leveza. Mas perdoar é um dos maiores desafios humanos, porque nos sentimos vulneráveis diante da ideia de soltar aquilo que nos fere. Parece que perdoar é dar razão ao outro ou abrir mão da justiça. Mas o perdão verdadeiro não é fraqueza. Ele não anula a responsabilidade do outro. Ele não pede que você esqueça, nem que volte a se expor. O perdão verdadeiro é força silenciosa. É a decisão íntima de não carregar mais um peso que não lhe pertence. É quando a alma diz: eu escolho a paz em vez da prisão. Ao longo desta reflexão, vamos mergulhar juntos nos caminhos da cura da alma através do perdão. Vamos compreender como o perdão pode libertar não apenas o coração,
mas também a mente e o corpo. Vamos aprender a diferença entre perdoar e se anular, entre soltar e esquecer. E, acima de tudo, vamos reconhecer que a cura não acontece quando a ferida desaparece, mas quando ela deixa de comandar nossa vida. O perdão é um processo, não um evento. E esse processo pode começar agora, no simples ato de ouvir estas palavras com abertura, porque talvez, enquanto você escuta, algo dentro já esteja se movendo. Talvez um nó comece a afrouxar. Talvez uma dor antiga encontre espaço para respirar. E se isso acontecer, mesmo que sutilmente, saiba que esse já é o primeiro passo para liberar o coração. É nesse ponto que começa a verdadeira cura da alma. Reconhecer a ferida é o primeiro passo. Não há cura possível sem primeiro olhar para o que dói. Muitas vezes, passamos anos tentando esconder nossas feridas emocionais atrás de uma máscara de normalidade. Rimos quando estamos em silêncio por dentro. Dizemos que já superamos, quando, na verdade, cada lembrança ainda é um golpe invisível no coração. Reconhecer a dor não é sinal de fraqueza. É um ato de coragem, porque exige tirar a armadura e olhar de frente para aquilo que evitamos por medo de sofrer de novo. A psicologia nos mostra que tudo o que é negado continua vivo em forma de sintoma. O ressentimento não olhado se transforma em insônia, em crises de ansiedade, em estalos de raiva, aparentemente sem motivo. A mágoa ignorada reaparece em discussões que não precisavam acontecer, em distâncias que criamos mesmo de quem nos ama. A alma não se cala. Ela pede reconhecimento. Por isso, antes de falar em perdão, é preciso dizer em voz alta: sim, isso me feriu. Sim, eu ainda carrego essa dor. Esse gesto simples de reconhecimento já abre um espaço novo dentro de nós. É como acender uma luz em um quarto escuro. O que antes parecia um monstro assustador se revela apenas como uma marca da nossa história. Ainda dói, mas deixa de ser invisível. E quando a dor deixa de ser invisível, podemos começar a trabalhar com ela. A ferida, então, se torna ponto de partida e não de prisão. O reconhecimento não é sobre reviver o passado, mas sobre recuperar poder, porque enquanto fingimos que nada aconteceu, é a ferida que governa nossos passos. Quando encaramos, tomamos de volta o leme da nossa vida. Essa mudança de postura é a base da cura da alma. É a declaração de que já não vamos mais carregar em silêncio o peso que nos dilacera. Reconhecer é o início da libertação. 2. O peso invisível do rancor. Carregar rancor é como segurar um carvão em brasa, esperando que ele queime a mão de outra pessoa. No fim, quem se fere somos nós mesmos. O ressentimento cria um laço invisível entre você e quem o feriu. Mesmo que essa pessoa já não esteja presente, ela continua ocupando espaço dentro de você. Cada lembrança amarga é uma forma de manter viva a dor. Cada pensamento de vingança é uma prisão que se fecha ainda mais. A mágoa cria raízes e passa a moldar silenciosamente a maneira como vemos o mundo, como confiamos nas pessoas e até como nos tratamos. Na psicologia, sabemos que emoções não resolvidas se transformam em padrões recorrentes. Quem foi traído uma vez e não curou essa ferida, muitas vezes passa a desconfiar de todos. Quem foi rejeitado e não se perdoou pela dor, tende a acreditar que nunca será suficiente. O rancor é corrosivo porque não apenas nos prende ao passado, mas também contamina o presente. Ele se infiltra nos relacionamentos, endurece a fala, enrijece os gestos e, aos poucos, o coração vai se tornando incapaz de sentir leveza. O corpo também responde a esse peso.
O estresse crônico, associado à raiva e à mágoa, aumenta os níveis de cortisol, prejudica o sono, acelera o envelhecimento e até enfraquece o sistema imunológico. O que parecia apenas uma emoção guardada se revela como um veneno que intoxica todas as áreas da vida. A alma pede cura, mas enquanto insistimos em segurar o rancor, o coração permanece cativo. É como andar com correntes invisíveis que impedem de dar passos largos rumo ao futuro. Soltar o rancor não significa negar a dor ou dizer que o que aconteceu foi certo. Significa, antes de tudo, reconhecer que já não vale a pena se ferir de novo pelo que já foi feito. O rancor não protege, ele aprisiona. E cada vez que você se vê revivendo mentalmente a cena que causou a ferida, pergunte a si mesmo: até quando quero continuar preso a isso? Essa pergunta pode ser o primeiro movimento para aliviar o peso invisível que carrega, porque o perdão começa nesse ponto, na decisão de não se ferir mais com a mesma lembrança. 3. Perdoar não é esquecer um dos maiores equívocos sobre o perdão. É acreditar que perdoar significa apagar a memória do que aconteceu, como se fosse possível apagar capítulos inteiros da nossa história com um simples gesto de vontade. Mas o ser humano não funciona assim. O que vivemos nos marca, nos molda, nos atravessa. O perdão não pede que esqueçamos, pede que transformemos a forma como lembramos. A diferença é profunda. Não se trata de apagar, mas de mudar a relação que temos com o acontecimento. Esquecer pode até parecer mais fácil, mas é ilusório. O cérebro guarda memórias especialmente ligadas à dor como mecanismo de proteção. Se tentamos forçar o esquecimento, o que acontece é o contrário. A lembrança retorna em forma de sintomas, sonhos, repetições. Perdoar, ao contrário, é olhar para a lembrança com outro olhar. É lembrar sem que a dor seja maior que você. É ressignificar a história, encontrando no meio da ferida também a possibilidade de crescimento, de consciência, de fortalecimento. Na psicologia, falamos que perdoar é interromper o ciclo de revitimização. Quando não perdoamos, revivemos a cena mentalmente dezenas de vezes. A cada repetição, sentimos novamente a dor, a raiva, a impotência. É como assistir a um filme traumático todos os dias. O perdão é quando você decide parar de apertar o botão do replay. A memória pode até continuar lá, mas ela já não ocupa o mesmo lugar dentro de você. Ela deixa de ser ferida aberta e se torna cicatriz, lembrança que não sangra mais. Perdoar também não é se reconciliar necessariamente. Muitas vezes, a reconciliação não é saudável, nem necessária. O perdão não depende do outro. Ele é um ato interno. Você pode perdoar alguém que nunca pediu desculpas. Você pode perdoar alguém que nem está mais vivo. O que muda não é a relação externa, mas a sua liberdade interna. Você solta o laço invisível que o prendia ao passado e cria espaço para novas experiências. O coração que antes estava fechado começa a se abrir para a vida novamente. Não se engane, perdoar não apaga a história, mas liberta você de continuar sendo prisioneiro dela. É como tirar o peso de uma mochila e perceber que pode caminhar mais leve. A lembrança permanece, mas a dor deixa de ser dona da sua vida. E esse é o verdadeiro poder do perdão. Não mudar o passado, mas mudar a forma como o passado habita em você. 4. Perdão não justifica o erro. Muitas pessoas resistem à ideia de perdoar, porque acreditam que, ao fazê-lo, estarão dando razão ao outro ou legitimando aquilo que aconteceu. Esse é um medo compreensível,
mas que nasce de uma visão distorcida do perdão. Perdoar não é dizer que o erro foi aceitável, não é absolver quem feriu, nem apagar a responsabilidade do outro. O perdão não anula a verdade da dor, mas muda a forma como essa dor segue atuando dentro de nós. A justiça e o perdão são caminhos diferentes. A justiça olha para fora, busca reparação, estabelece limites. O perdão olha para dentro, busca libertação, devolve leveza à alma. Enquanto a justiça pode ser necessária para que uma situação seja equilibrada no mundo externo, o perdão é sempre necessário para que a alma volte a respirar no mundo interno. Uma coisa não substitui a outra. É possível perdoar e ainda assim manter limites claros. É possível perdoar e não voltar a se expor ao mesmo risco. É possível perdoar e não permitir que a história se repita. A psicologia nos lembra que quando confundimos perdão com conivência, acabamos presos em uma dicotomia. Ou guardamos a mágoa para nos proteger, ou cedemos e negamos nossos sentimentos. Essa confusão nos impede de encontrar um caminho de equilíbrio. Mas o perdão verdadeiro nasce justamente dessa clareza. Reconhecer que o que foi feito causou dor, que não deveria ter acontecido daquela forma, mas escolher não carregar mais o peso desse ato dentro de si. O outro continua responsável pelo que fez. Você apenas se liberta de ser refém dessa história. Existe também uma dimensão espiritual nesse movimento. Quando entendemos que perdoar não é apagar a justiça, mas recuperar a paz interior, percebemos que o perdão é um presente que damos a nós mesmos. Ele rompe a corrente que nos prende ao agressor, ao passado e à dor. É um gesto íntimo de autocuidado. O coração que perdoa não se engana sobre o que aconteceu. Ele apenas decide que não viverá eternamente sob a sombra de um erro que não foi seu. O perdão não é esquecimento, não é justificativa, não é conivência, é clareza e libertação. É a coragem de dizer: isso me feriu, mas não vai definir quem eu sou. Esse é o ponto em que o coração começa a se abrir para algo maior do que a mágoa. A possibilidade real de cura da alma. 5. Perdão como ato de autocuidado. Muitas vezes pensamos no perdão como um gesto voltado ao outro, quase como um presente concedido a quem nos feriu. Mas a verdade é que o perdão é, antes de tudo, um ato de autocuidado. Ele não começa fora, mas dentro. Quando você escolhe perdoar, você está escolhendo se tratar com mais compaixão, escolhendo não se ferir continuamente por algo que já passou. O perdão é a forma mais profunda de dizer a si mesmo: eu mereço paz, eu mereço leveza, eu mereço seguir em frente. Na psicologia, aprendemos que emoções guardadas funcionam como cicatrizes inflamadas. Elas continuam latejando, mesmo que o ferimento inicial já tenha terminado. O perdão age como um antídoto. Ele não apaga a cicatriz, mas a acalma. Ele transforma uma dor crônica em memória curada. Essa escolha consciente de cuidar do próprio coração cria um espaço novo dentro de nós, onde a energia que antes estava aprisionada na mágoa pode finalmente ser usada para construir novas experiências. O perdão, nesse sentido, não é fraqueza. Ele é força emocional, porque exige olhar para dentro com honestidade e reconhecer que ninguém pode carregar rancor e paz ao mesmo tempo. O coração humano não consegue sustentar duas forças opostas sem adoecer. Soltar o rancor não é deixar o outro livre, é libertar a si mesmo, é se permitir viver com mais leveza, menos peso, menos sombras. Do ponto de vista espiritual, o perdão também é uma entrega, é o ato
de devolver ao fluxo da vida aquilo que já não nos cabe carregar. É como colocar uma pedra no rio e permitir que a água a leve. Esse gesto simbólico representa a confiança de que não precisamos controlar o destino de todas as coisas, nem segurar dores como forma de proteção. A vida sempre encontra um caminho para equilibrar. O que precisamos é aprender a cuidar de nós mesmos no processo. Perdoar é dizer sim à própria saúde emocional. É escolher descanso em vez de guerra, paz em vez de vigilância constante, cura em vez de ferida aberta. Quando você entende que o perdão não é um presente ao outro, mas uma decisão de autocuidado, todo o processo se torna mais leve. Porque no fundo é sempre sobre você. É você quem merece paz. É você quem merece respirar sem peso. É você quem merece a cura da alma. 6. A diferença entre perdoar e se reconciliar, um dos maiores obstáculos para o perdão, é acreditar que perdoar significa obrigatoriamente retomar a convivência com quem nos feriu. Essa ideia causa medo, resistência e até revolta. Mas o perdão e a reconciliação são caminhos diferentes. O perdão é sempre uma escolha possível, porque depende apenas de você. A reconciliação, não. Ela exige condições, limites respeitados e muitas vezes não é nem desejável. É essencial compreender essa diferença para que o coração não confunda libertação com exposição a novas feridas. Perdoar é soltar o laço invisível que prende sua alma ao passado. É dizer, eu não vou mais carregar esse peso dentro de mim. Reconciliação, por outro lado, é restabelecer vínculo, abrir novamente espaço de confiança, retomar uma relação, enquanto o perdão acontece dentro de você. A reconciliação só pode acontecer se houver mudança concreta no outro, se houver respeito e segurança. Misturar esses dois processos faz muitas pessoas acreditarem que perdoar é se anular e por isso preferem segurar a mágoa. Mas a verdade é que perdoar pode acontecer mesmo à distância, mesmo em silêncio, mesmo sem nenhum contato. Do ponto de vista psicológico, esse discernimento é vital, porque quando confundimos perdão com reconciliação, acabamos nos expondo a ciclos de violência, abuso ou repetição de padrões nocivos. É preciso lembrar que o perdão não pede que você aceite de novo o que lhe feriu. Ele pede apenas que você não deixe que essa ferida continue definindo seu presente. O perdão é sobre libertar-se. A reconciliação é sobre reconstruir uma ponte. E nem sempre essa ponte deve ser reconstruída. Na espiritualidade, esse entendimento também encontra eco. O perdão é visto como um movimento interno de purificação, um realinhamento da alma com a paz. A reconciliação, quando possível, é fruto desse processo, mas não é sua condição. Muitas vezes, a maior expressão de amor por si mesmo é perdoar e seguir sem voltar. É compreender que algumas histórias não precisam mais de continuidade, apenas de encerramento. Quando você entende essa diferença, o peso da decisão se torna menor. Você percebe que pode perdoar sem correr riscos desnecessários, sem se expor de novo, sem negar a si mesmo. Você descobre que a verdadeira cura da alma está no soltar e não necessariamente no reencontrar. E nesse ponto, o perdão deixa de ser ameaça e passa a ser liberdade. 7. O perdão como processo e não como evento. Muitos acreditam que o perdão acontece de uma vez só, como um clique que muda tudo. Mas na realidade, o perdão é mais parecido com um caminho do que com um ponto final. Ele acontece em camadas, como quem vai retirando pouco a pouco as pedras de um rio até que a água volte a fluir. Cada camada exige paciência, repetição e cuidado. Esperar que o perdão seja imediato
só aumenta a frustração e nos afasta da possibilidade real de cura da alma. A psicologia mostra que memórias emocionais não desaparecem de repente. Elas precisam ser revisitadas e ressignificadas várias vezes. O coração que sofreu não abre espaço para a confiança em um único passo. Ele precisa de tempo para se ajustar à nova realidade. Por isso, o perdão deve ser visto como um processo contínuo, um processo que pode incluir recaídas, lembranças dolorosas, dias em que parece que nada mudou. E ainda assim, cada pequeno gesto de soltar já é parte da libertação. Na espiritualidade contemporânea, o perdão é muitas vezes comparado à prática da meditação. Você não alcança a paz no primeiro minuto. Você se senta, se concentra, se perde, retorna, insiste. E é nesse movimento de retorno que a mente vai se acalmando. Com o perdão, acontece o mesmo. Você tenta soltar, percebe que ainda há dor, respira fundo, decide soltar novamente. E, pouco a pouco, a mágoa perde força. O que antes era uma corrente pesada se torna apenas um fio que, com o tempo, também se desfaz. Esse entendimento é essencial porque alivia a pressão interna. Muitas pessoas sofrem porque acreditam que não conseguiram perdoar de verdade, quando na realidade já estão no processo de perdão. Estão caminhando, estão soltando aos poucos, estão aprendendo a lidar com as lembranças sem permitir que elas dominem sua vida. Isso já é perdão em movimento. O coração não precisa de velocidade, precisa de constância. Ver o perdão como processo é abrir espaço para a paciência consigo mesmo. É aceitar que haverá dias em que a dor parecerá maior. E ainda assim, cada tentativa é válida. O importante é não desistir, porque a cada passo, por menor que seja, a alma se fortalece. E quando menos se espera, percebemos que aquilo que antes era um peso insuportável já não tem mais a mesma força. O perdão amadureceu em silêncio, como uma semente que brota depois de um longo inverno. E, nesse brotar, nasce também a verdadeira libertação. 8. O perdão a si mesmo, entre todos os perdões. Talvez o mais difícil seja aquele que precisamos dar a nós mesmos. Carregamos culpas antigas como se fossem correntes. Revivemos escolhas passadas com um olhar severo, como se fôssemos juízes implacáveis de nós mesmos. Muitas vezes, perdoar o outro parece possível, mas nos perdoar parece inatingível, porque dentro de nós há uma voz crítica, exigente, que repete: você não devia ter feito isso, você falhou, você decepcionou. Essa voz é pesada, e se não aprendemos a lidar com ela, ela nos paralisa. A psicologia chama isso de autocrítica destrutiva, um padrão que alimenta a ansiedade, a depressão e o sentimento de inadequação, quando acreditamos que só seremos dignos de amor se formos perfeitos. Caímos em um ciclo cruel de autocobrança. O perdão a si mesmo é o gesto que quebra esse ciclo. Ele nos lembra que errar faz parte da condição humana, que o aprendizado nasce justamente dos tropeços, que não somos definidos pelo nosso pior dia, mas pelo caminho que escolhemos seguir a partir dele. Na espiritualidade, perdoar-se é reconhecer a própria humanidade com compaixão, é olhar para si como um amigo olharia se você não julgaria de forma cruel alguém que errou e está tentando recomeçar. Por que continuar sendo implacável consigo mesmo? Esse é o ponto em que a alma precisa de acolhimento. O perdão a si mesmo é um ato de amor profundo, que não depende de justificativa. É a simples decisão de não continuar carregando pedras contra si próprio. Quando conseguimos
nos perdoar, algo se reorganiza internamente. A energia que antes era consumida pela culpa se transforma em força para recomeçar. O coração, antes fechado pelo peso do julgamento, começa a se abrir para novas possibilidades. A mente encontra mais clareza, porque não está mais ocupada em repetir acusações. E a alma encontra paz, porque percebe que não precisa ser perfeita para ser digna de amor. Precisa apenas ser verdadeira, aprender e seguir adiante. O perdão a si mesmo é a base para qualquer outro tipo de perdão. Porque quem não consegue se libertar das próprias culpas, dificilmente conseguirá libertar-se das culpas alheias. É como tentar oferecer água com um copo vazio. Só quando nos damos o direito de recomeçar é que conseguimos olhar para o outro com a mesma compaixão. E nesse movimento, a cura da alma acontece em duas direções, dentro de nós e nos laços que construímos com o mundo. 9. O coração livre para novos caminhos. Quando escolhemos o perdão, algo silencioso começa a se transformar dentro de nós. O coração, que antes vivia aprisionado pelas correntes da mágoa, encontra espaço para respirar. E é nesse respiro que surge a possibilidade de novos caminhos. Porque enquanto estamos presos ao passado, a vida não flui. Ficamos em círculos, repetindo histórias, atraindo relações que espelham a ferida ainda aberta. Mas quando a corrente se rompe, quando o peso é solto, o futuro volta a se abrir diante de nós como um horizonte possível. A psicologia mostra que a mente humana é moldada pela repetição. Aquilo que pensamos constantemente cria trilhas neuronais, caminhos que se reforçam a cada lembrança. O rancor fortalece as trilhas da dor. O perdão abre espaço para criar trilhas novas. É como sair de uma estrada esburacada e aos poucos construir um caminho mais suave, mais firme, mais seguro. Esse processo exige constância, mas ele é libertador. Porque cada escolha de perdoar abre espaço para novas formas de viver e se relacionar. Na espiritualidade, dizemos que perdoar é abrir as janelas da alma, é permitir que a luz entre onde antes só havia sombra. Essa luz, ela não vem de fora, ela nasce do próprio coração, quando ele decide não viver mais acorrentado. E quando essa luz se expande, ela ilumina também os relacionamentos, as escolhas, a forma como vemos o mundo. O perdão não transforma apenas uma memória, ele transforma a qualidade da nossa presença. E uma presença mais leve é capaz de criar uma vida mais leve. O coração livre não esquece a dor, mas já não é guiado por ela. Ele se lembra sem se envenenar. Aprende sem se prender. Vive sem carregar correntes invisíveis. Essa liberdade abre espaço para o amor verdadeiro. Não o amor romântico apenas, mas o amor pela vida, pelo simples, pelo agora. É nesse ponto que a alma encontra repouso. Porque a cura não é apenas deixar de doer. A cura é voltar a confiar, é poder caminhar com o coração aberto, é permitir-se sentir novamente a beleza do instante presente. Perdoar é soltar para poder seguir. E quando seguimos, descobrimos que o caminho não termina na ferida. Ele começa a partir dela. O perdão, nesse sentido, é a ponte que leva do passado ao futuro. E atravessar essa ponte é a maior libertação que a alma pode experimentar. 10. A cura da alma através do perdão. Perdoar não é um favor ao outro. É um presente silencioso que damos a nós mesmos. Ao longo desta jornada, vimos que o perdão não significa esquecer, não significa justificar, nem tampouco se reconciliar a qualquer custo. O perdão é, acima de tudo, um gesto
de libertação. Ele é a chave que abre a prisão invisível em que a alma se encontra quando insiste em segurar mágoas antigas. Ele é a decisão íntima de viver mais leve, de soltar as correntes e permitir que o coração volte a pulsar em liberdade. A cura da alma não acontece de forma mágica ou instantânea. Ela se constrói passo a passo, em cada escolha de soltar, em cada decisão de não se envenenar com o passado. A psicologia nos lembra que emoções guardadas adoecem o corpo e a mente. A espiritualidade nos lembra que segurar rancor é como fechar a janela para a luz. E a vida, de tantas formas, nos convida a abrir espaço para respirar. Quando escolhemos perdoar, estamos escolhendo viver. Não sobreviver no peso do que já passou, mas viver plenamente o agora que nos é dado. Esse processo exige coragem. Exige aceitar que não temos como mudar o que foi feito, mas sempre podemos mudar o lugar que essa história ocupa em nós. Exige humildade para reconhecer nossas próprias falhas e compaixão para nos perdoar também. Exige confiança de que a vida tem seus próprios caminhos de justiça e que não cabe a nós carregar eternamente a dor como forma de vingança. O perdão é um ato de fé na própria vida. É acreditar que a alma pode se refazer mesmo depois das maiores quedas. Quando o coração perdoa, ele se abre novamente para o amor. Não apenas o amor pelos outros, mas o amor pela própria existência. Ele encontra sentido no silêncio, beleza nas pequenas coisas, força para recomeçar. A cura da alma através do perdão é um convite à reconciliação com a vida. É permitir que o passado seja apenas um capítulo, não toda a história. É aprender que, por mais fundo que seja o corte, a vida sempre oferece a chance da cicatrização. Se hoje você sente que há feridas abertas dentro de si, saiba que o perdão não precisa acontecer de uma vez. Basta um primeiro passo, basta a decisão de não alimentar mais a dor. A partir daí, o processo segue, silencioso, transformador. E quando menos se espera, você percebe que aquela ferida que parecia eterna já não sangra mais. É nesse instante que nasce a verdadeira cura da alma. É nesse instante que o coração, enfim, se liberta.